Eu sou o Lucas. A gente vai apresentar hoje o Marvin, que é um projeto que ele começou lá dentro da B2W, na nossa área do Tech Labs. É uma área mais que toca projetos relacionados a analytics, ciência de dados dentro da B2W. E a gente fez essa plataforma para resolver um problema nosso lá dentro, e a gente ficou tão motivado com isso que a gente resolveu fazer o open source desse produto. Tá, se quiser se apresentar. Então, acho que já foi feita uma apresentação, né? Eu sou gerente de tecnologia na B2W. E interessante, eu acho, do histórico, a gente vai falar sobre uma plataforma e eu acho que a experiência por trás do que foi criada é importante. Então, aqui eu friso só a minha experiência com a startup de IA e essa bagagem que foi inserida no produto. Tá? Aí de resto, são meus contatos aí. Também temos contatos. Eu sou desenvolvedor de software desde adolescente. Trabalhei muito com Java, com Scala, e quando eu vim para a B2W eu fui trabalhar na área de ciência de dados, porque no mestrado eu pesquisava machine learning distribuído e tal. E aí a gente fez uma coisa legal que a gente quer mostrar para vocês ali. Então, falar um pouco da B2W. Hoje a B2W é o maior e-commerce da América Latina. Ela tem um GMV de 12,4 milhões de anos e um market share de 26,2% do mercado no Brasil. A B2W, muita gente de repente não conhece pelo nome, mas as marcas que são do nosso grupo é Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sovarado. Então aqui está o outline da nossa apresentação, só para fazer um spoiler. A gente vai fazer uma contextualização do problema que a gente quer resolver, depois a gente fala qual é o problema, a gente mostra a solução, que é o Marvin, a gente vai mostrar um case, que é um produto que já está hoje em produção lá no B2W, e a gente vai falar um pouco do nosso roadmap, dado que esse produto é open source, e a gente quer compartilhar o roadmap com vocês, e se alguém quiser vir ajudar a gente a construir ele, vai ser muito bem-vindo. Então, falando um pouco de contexto, por que a gente chegou no Marvin, né? A B2W está há algum tempo já tentando ser cada vez mais uma empresa orientada à cultura data-driven. E o que significa ser uma empresa data-driven, né? Então, tem tudo a ver com Big Data, tem tudo a ver com Analytics, tem tudo a ver com Machine Learning, enfim. E começa por você ter uma única fonte de verdade, esse é um dos desafios. O que isso quer dizer? Hoje na B2W a gente tem muito sistema, tem sistema do front, sistema de pedido, sistema que gerencia os produtos, tem uma porrada de sistemas e cada um está implementado de um jeito. A gente tem uma arquitetura lá de microserviços e tal, cada um tem seu banco de dados, cada um tem um dado para si. Quando a gente começou a ver que era importante ter uma plataforma de Big Data, começar a coletar esses dados para fazer análise e tal, uma coisa que foi muito importante é que você tem que guardar tudo isso junto, em um lugar só. E numa empresa média, grande como a B2W, às vezes isso fica difícil, porque tem vários times querendo trabalhar com Big Data, vários times querendo fazer isso. Tem várias soluções para você fazer isso, como o colega antes falou, tecnologia não falta, né? Então, assim, um desafio na empresa é você conseguir consolidar tudo isso num único data lake, numa única plataforma de dados. Porque aí você consegue fazer as análises, cruzar a informação, você consegue garantir que o ID do produto X ali é o mesmo, e você consegue cruzar ele com uma outra tabela. Então, ter uma única fonte de verdade é muito importante. Isso também ajuda a evitar que, se você, por exemplo, tem dois sistemas de Big Data que, por exemplo, te dizem qual é a taxa de conversão da companhia. Pode ser que o valor provavelmente vai estar muito diferente, né, nos dois sistemas, e aí vai ficar um lado defendendo, dizendo, não, o meu número é mais correto do que o seu, e fica uma situação meio chata. Tem um dicionário de dados, então, assim, dados que você já tem todo esse silo de dados gigante único, você tem que ter um dicionário de dados para as pessoas saberem o que tem ali. É muito fácil o pessoal chegar e criar a tabela lá cheia de abreviação e tal, que ninguém entende o que tem ali.
Então, é muito importante ter um catálogo, né, desses dados. A gente tem que ter um acesso muito amplo a esses dados, e isso significa que desde os cientistas de dados, e para eles, na verdade, isso é o básico, né? O cientista de dados, se não tiver acesso ao dados, é a mesma coisa que o programador não ter computador para trabalhar. Então, o cientista de dados tem que ter acesso, mas não só ele. Todas as outras áreas têm que ter acesso a isso. Então, até a área de negócio, o pessoal tem que ter acesso para conseguir fazer query, tirar insight e a empresa realmente ser data-driven. O pessoal tem que ser alfabetizado em dados. Então, dado que você já tem aqueles 3 steps ali, então, pô, você já tem uma única fonte, você tem um catálogo legal de dados, todo mundo tem acesso a eles. Mas o que as pessoas fazem com esses dados? Então, o pessoal tem que aprender a fazer análise, o pessoal tem que aprender a fazer modelagem, tem que saber usar e tirar valor desse dado. E, por fim, o mais importante disso é a gente conseguir ter a tomada de decisão baseada em dados. Tem um termo que fala que a pessoa com o salário mais alto toma a decisão quando você não tem uma empresa data-driven, e isso a gente tenta evitar a todo custo, né? As decisões, elas são guiadas pelo que a gente vê nos dados e não pelo feeling de alguém ou porque alguém fez uma assumption e acha que tem que ser daquele jeito. Não, a gente toma decisões baseadas em dados. Então, assim, por que é importante ser data-driven? Única e exclusivamente para a gente otimizar a tomada de decisão. É isso, a gente não quer assumption de gente tomando decisão porque manda mais. Ok, e aí a gente vai descendo um pouco tão mais específico para o tema de inteligência artificial, que é uma das formas que a gente tira valor dessa nossa plataforma de Big Data lá na B2W. Aqui a gente listou alguns exemplos de algoritmos que caem nessa classe de inteligência artificial, porque a gente hoje já tem soluções lá na B2W, que são essas que a gente listou aqui. Então, assim, na área de Machine Learning, a gente faz a otimização de buy box. O buy box, para quem não sabe, é meio específico de e-commerce isso. É assim, hoje a B2W ela é um marketplace, ela não é só mais um e-commerce que vende seus produtos. Como a Amazon assim também. A gente abre a nossa plataforma, porque a gente é uma plataforma digital muito legal para e-commerce, e a gente abre ela para sellers, que são outras empresas menores, venderem lá dentro. Então isso significa que você pega, por exemplo, no PlayStation 4, a gente tem, sei lá, 25 sellers vendendo o mesmo produto. Só que no nosso site, você entra na Americanas.com, tem só uma página de PlayStation 4. Então, dessas 25 ofertas, qual que vai ser o ganhador da página? Qual que é o ganhador do buy box, que é o que a gente chama? A gente tem que ser muito sábio ao tomar essa decisão. Porque se a gente pega e coloca um seller que, sei lá, vamos partir, por exemplo, mais simples. Vou escolher o que tem um preço mais baixo. Eu sei que o pessoal quer pagar menos, vou botar o que tem um preço mais baixo. Só que, pô, o que tem um preço mais baixo, às vezes ele tem um prazo de entrega de 40 dias. O frete dele custa R$300. E aí o pessoal não compra. Porque quando chega na hora de fechar o pedido, vê que vai demorar muito para chegar, não fecha. Então a gente tem um algoritmo que usa técnicas de machine learning para decidir, entre as 25 ofertas, qual é a melhor oferta para aquele cliente, considerando o comportamento de compra daquele cliente. Né? A gente faz previsão de demanda, então quando a gente vai montar nosso estoque, quando a gente vai precificar, a gente tem um modelo já que nos diz quanto que aquele produto vai vender no dia ou no mês. A gente tem um modelo de detecção de fraude e a gente tem um modelo de otimização do budget de investimento em anúncios que a gente tem. Então a gente faz muito anúncio em Facebook, Instagram, Google, e a gente otimiza esse budget com o modelo de machine learning. A gente não só machine learning, a gente usa também muito machine learning com otimização, álgebra linear e tal. NLP, Natural Language Processing, a gente tem um modelo que faz extração de features da descrição do produto. A gente tem um modelo que faz classificação de produto dentro de uma categoria, porque esse mundo de marketplace isso é outro desafio. Tem vários sellers, na verdade, cadastrando seus produtos lá dentro do nosso sistema, e a gente tem que fazer um matching, né, para saber, bom, esse produto que o cara está cadastrando aí já existe na nossa base ou a gente tem que criar um produto novo, uma página nova para ele. E por fim, visão computacional, a gente tem um modelo que faz o matching de imagens também, que é usado nessa parte de marketplace. Esses são alguns exemplos de coisas que a gente já tem em produção hoje, que a gente queria compartilhar.
Então, agora vamos falar um pouco dos domínios de conhecimento, né? Então, assim, para ter essa cultura data-driven, para a gente conseguir construir esses algoritmos, essas aplicações que usam inteligência artificial, a gente precisa de times que têm todos esses skills. No início até a gente achou que podia ser uma pessoa que tivesse esses skills todos, só que a gente já aprendeu que isso não existe, né? Esse é o unicórnio, o cientista de dados unicórnio, que unicórnio não existe. Então, assim, o cara tem que manjar de machine learning, o cara tem que manjar de big data, de BI, o cara tem que manjar de computação distribuída, tem que manjar de computação científica, estatística, tem que manjar muito de matemática, tem que manjar de engenharia de software, porque no final é software mesmo. Tem que manjar do conhecimento do negócio e como visualizar e explorar o dado, né? Então, é caro ter um time com todos esses skills, tem que ter muita gente. Uma pessoa só também não resolve. E a gente vai, então, para o problem statement. Não, antes é o life cycle. Beleza. Então, beleza, dado que a gente tem um time com tudo isso, vamos partir para o pior cenário, né? Eu tenho um time que tem todas essas pessoas. Pior cenário do ponto de vista de custo, isso é muito caro. Ok, aí vamos então para o ciclo de vida do modelo. Meu time está lá construindo o modelo, começa na fase de exploração e desenvolvimento, então, pego um problema, vou entender qual é o problema que eu tenho para resolver, vou abrir a notebook, vou puxar o dado, vou começar a olhar para o dado, tentar entender qual é o dado que eu tenho, como que eu vou resolver esse problema, qual feature que tem correlação com qual. Vou testar modelo, vou ver qual modelo de machine learning, por exemplo, que atende, que vai ter a melhor acurácia. E beleza, dado que eu saí dessa fase de protótipo, já consegui validar uma hipótese, eu tenho um produto, eu tenho que começar a botar ele em produção. Então, eu vou para o gerenciamento de modelo, que é toda aquela parte de, eu treinei o modelo agora, de repente, daqui a uma semana ele já está desatualizado, tem que treinar de novo. Então, eu tenho que ter alguma forma de gerenciar isso, de conseguir saber as versões de modelo que eu tenho, de conseguir fazer rollback para um modelo antigo, de repente, porque o modelo novo está com uma acurácia pior, estava boa e agora ficou ruim, acontece. O serving do modelo, então assim, não adianta eu fazer um modelo super bom e tal se ninguém conseguir usar ele, né? Então, muitos também por causa dessa arquitetura de microserviços que a gente tem lá, a maioria das aplicações elas vão querer comunicar via HTTP. Então, a gente tem que expor esse modelo em algum protocolo que seja fácil para outras aplicações acessarem. E, por fim, suporte e feedback. Aqui é uma camada mais assim de... Bom, meu modelo ele tem que receber estímulos externos para eu saber se ele está... o usuário, de repente, me dizer se os predicts que eu estou mandando lá estão bons ou não estão. E eu posso usar isso para retreinar o modelo ou para fazer um treinamento online, enfim. Tem que ter uma interface para isso também. Então, esse é o ciclo de vida do modelo, no nosso entendimento. Então, vamos para o problema. Construir projeto de inteligência artificial não é simples, acho que todo mundo sabe disso, e é necessário que se tenha conhecimento avançado em diversos domínios, né? Então, assim, como é que a gente pode abstrair a complexidade nesse processo de criação dessa aplicação de IA? É aí que a gente traz o Marvin. Então, o Taka vai apresentar o Marvin para vocês aí agora e mostrar como que a gente resolveu essa questão aí de precisar de muitos conhecimentos diferentes, de conseguir gerenciar os modelos que a gente tem, de conseguir fazer serving, tudo isso. Bom, vocês já descobriram o meu apelido, né, cara? É Taka. Bom, vamos falar então sobre o Marvin. O que é o Marvin? Deixa eu só descobrir como é que eu faço o slide aqui. Então, o que é o Marvin? Basicamente, o Marvin é uma plataforma que ela tenta simplificar o processo de desenvolvimento, exploração e principalmente de deploy de um modelo de machine learning. Então, ela tenta de diversas formas, é um toolbox, é um conjunto de utilitários que auxilia, que tenta preencher o gap de conhecimento. E dessa forma, a gente consegue acelerar o processo de colocar o modelo em produção. Então, é simples assim. Essa é a proposta. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da arquitetura do Marvin. Então, basicamente, são três grandes componentes.
A Toolbox, que é importante falar que ela é agnóstica de linguagem. Então, a ideia do projeto, como um projeto open source, é suportar diversas linguagens de programação. Uma das coisas que a gente acredita é que a gente não pode colocar limites para o cientista. Né? Eu não posso dizer que a ferramenta que ele vai trabalhar só suporta essas bibliotecas que são compatíveis com essa linguagem, com Python, com R. Porque às vezes o cara vem ali, muitas vezes esse cientista ele é um cara que estudou, sei lá, 10 anos, o cara é pós-doc em algo. E o cara nunca programou. E o que ele aprendeu na faculdade durante todo esse tempo de formação foi R. Certo? E eu não posso chegar lá e falar, agora já. Então isso... agora tá legal. Então, a Toolbox basicamente é um conjunto de ferramentas, um conjunto de utilitários personificado para uma determinada linguagem. Ok? Fora isso, fora essa Toolbox, que é onde basicamente o cientista de dados ele vai interagir com o Marvin, com as ações do Marvin, eu tenho também a Engine. A Engine, ela é o artefato que representa o modelo. O que é um modelo, né? Rapidamente, só para tentar trazer vocês para a mesma página. O modelo, basicamente, ele é todos os artefatos que foram gerados, né, durante todas as fases da criação dessa... Como que eu posso falar? Desse modelo, né? Eu volto, eu simplifico. Na verdade é o seguinte, da forma que a gente... Depois eu vou apresentar para vocês um design pattern que foi parte do projeto, para tentar simplificar e colocar os cientistas na mesma página. A gente dividiu o processo de criação. A gente dividiu nessas fases: aquisição de dados, preparação para o treinamento, avaliação, preparação para predição e feedback. Então, são perspectivas completamente diferentes do ciclo do modelo. Né? Então, primeiro, você quer... Vamos partir do princípio que a exploração já foi feita. O cara já pegou o notebook, ele já sabe o que tem que ser feito. Certo? Agora, vamos pensar em produção. Então, talvez os dados sejam tão grandes que eu não preciso extrair toda vez que eu quero retreinar o modelo. Talvez eu queira extrair uma única vez, uma vez por mês. Aquisição dos dados. A preparação do treinamento tem muito mais a ver com preparar aquele dado, que às vezes tem uma estrutura que não é compatível com o algoritmo. Então, a gente faz um tipo de transformação, uma vetorização, uma extração de feature, no caso de imagens. Então, isso daqui seria a preparação, algo que eu também não preciso fazer sempre que eu quero retreinar o modelo. Eu posso fazer só de vez em quando, é um processo caro. Eu tenho aqui o treinamento, que de fato é a aplicação do algoritmo. Depois eu tenho a avaliação. Eu treinei o modelo, agora eu quero extrair qual que é a minha performance, qual que é a minha acurácia. E aí eu entro na parte de usar o modelo. Eu quero usar o modelo. Então imagina que é uma imagem, de novo, vou pegar o exemplo da imagem que é mais fácil de exemplificar. O cara me manda a imagem, eu preciso extrair features. Eu preciso fazer basicamente uma preparação parecida com essa. Então eu tenho lá também um outro conjunto de algoritmos que serve só para fazer isso, extrair essas features e preparar para a predição. E a predição ela tem uma característica completamente diferente, ela tem que ser online, ela tem que ter um throughput alto, ela tem que ser paralelizada de fato. E agora, lembra que aqui eu não estou falando só de processo batch, aqui eu estou falando de coisa online. E o feedback também, que é um outro conjunto de algoritmos que vai avaliar a predição, o feedback da aplicação que usou esse modelo e tentar melhorar o ciclo. Depois eu vou mostrar o pattern correto. Então, tudo isso são artefatos que o cientista de dados tem que criar. E a junção de tudo isso é a Engine. Ponto. E aí eu tenho um cara aqui que é o grande astro da plataforma, que é o Executor, que é o cara que garante que, independente da linguagem que isso foi criado, o comportamento vai ser o mesmo. Tá certo? Eu vou mostrar
mais ou menos entrar um pouquinho na arquitetura. Então, isso daqui é um diagrama de contexto. Como isso se encaixa na minha companhia, né? Então, basicamente, o Marvin, ele se põe nessa localização aqui. Então, ele é um sistema basicamente central que expõe serviços que, na verdade, são serviços aqui ML as a Service. São modelos treinados que podem ser utilizados por qualquer aplicação. Então, por exemplo, só para usar aqui das nossas soluções é de pricing. Então, o sistema de pricing é um sistema. E lá dentro ele é um sistema com complexidades, com interações, com telas. Só que lá pelas tantas, ele precisa precificar, ele precisa receber um SKU e precisa falar, qual o melhor preço para esse usuário. E essa inteligência é servida pelo Marvin. É servida como um modelo de predição. Aplicações externas também podem se beneficiar disso. Então, na B2W, nós temos os sellers, que são os parceiros do marketplace. São várias empresas que utilizam a plataforma da B2W. Então, esses caras também podem se beneficiar. Afinal de contas, aqui a gente tem uma interface que é comum, que é muito simples de se conectar. E aí eu tenho o Marvin aqui com essa camada de API. Fora isso, a plataforma Marvin, ela tem conectores que facilitam a integração com plataformas de inteligência artificial externas, assim como o Google ML, o Watson da IBM, SAS, o próprio Prediction.io, que seria uma das inspirações para o projeto, e assim por diante. Então, plataformas externas. Com o Marvin, a gente consegue, de uma certa forma, padronizar o acesso a essas plataformas. Então, eu simplifico a troca desses vendors. Vocês percebem? Então, imagina que uma das soluções estou construindo um bot. E esse bot ele usa o reconhecimento de fala, por exemplo. Eu posso começar o jogo, um MVP aqui com o Google, e lá pelas tantas eu faço uma parceria aqui com a IBM, que vai sair muito mais barato, e eu troco. Eu não preciso ter nenhum tipo de manutenção aqui no meu sistema. Por quê? Porque a gente tem uma camada de integração aqui no meio. Legal. Uma das facetas. A outra seria os dados. De onde eu pego os dados? Como é que o cientista ele obtém essa informação? Porra, o cara precisa saber se conectar no Spark, o cara precisa saber se conectar no Hive, o cara precisa saber se conectar no HDFS. Como é que ele se conecta? Ele precisa configurar a máquina dele. Todo mundo aqui, vamos trazer para o lado prático. Eu fui arquiteto de software, sou arquiteto engenheiro, sou desenvolvedor. Na prática é muito complicado, não é todo mundo que tem o conhecimento. Às vezes o cara demora quase uma semana, 2, 3, para conseguir usar o cluster. E quando ele usa, às vezes o cluster está lotado, o cluster não atende ele. Vocês percebem? Então existe uma série de complexidades. Então a ideia aqui é abstrair. Fora isso, eu tenho um conjunto de consoles e dashboards que faz com que eu interaja com os modelos. Então, aquela apresentação do Data Robot representa isso. Representa a simplicidade, a democratização do uso e da criação de novos modelos. Então, independente se você sabe ou não criar algoritmos, se você sabe ou não fazer a análise, a extração de features, você pode se beneficiar, desde que essa ferramenta seja amigável o suficiente. Então, a ideia aqui é levar para a área de negócio a interação com esses modelos e a customização desses modelos, que é justamente o que aquela apresentação, aquele vídeo do Data Robot fez. Eles simplificaram essa parte. E lá dentro do Marvin, bem escondidinho, eu tenho os modelos, eu tenho a tecnologia de fato, a complexidade, o trabalho, né? Que os cientistas de dados criaram. E aqui entrando um pouquinho mais a fundo, aqui já para a galera que gosta de tecnologia mesmo, só para dar um gostinho do projeto. Como é que, como é que os principais componentes do Marvin são distribuídos? Então, basicamente, aqui em cima, eu tenho esses 3 grandes, na verdade, são 4 grandes componentes. Então, o Marvin Engine Executor, a Engine, uma camada de persistência aqui de metadados. Aí, metadados se entenda como parâmetros utilizados para o treinamento do modelo, né? Então, qual é a acurácia mínima, qual foram os parâmetros utilizados no algoritmo, até passando, inclusive, pela query utilizada para a obtenção dos dados,
né? Então, aqui a gente atende o requisito do meu colega anterior, que é não deixar nada fixo no código, né? E aqui, desse lado, eu tenho a persistência dos artefatos. E o que é o artefato para o Marvin? O artefato para o Marvin é o seguinte: naquelas fases, quando eu extraio a informação, quando eu adquiro a informação que vai entrar para o modelo, que vai ser utilizada para o treinamento do modelo, eu extraio num determinado momento do tempo. E é muito importante para essa parte de ciência de dados a gente congelar aquilo, fazer um snapshot daquele dado, porque pode ser que aquilo sofra um update, por exemplo. E a próxima vez que eu for rodar, ou se de repente, por algum motivo, a gente quiser fazer uma depuração para descobrir por que o modelo está se comportando de forma estranha, eu tenho exatamente o mesmo dado. Então, isso é um artefato, por exemplo, um snapshot, um pedaço do meu banco de dados, aquele pedaço que foi utilizado. Isso aqui é persistido e versionado. Por quê? Porque eu consigo realmente voltar no passado, no momento que a gente desejar. Um outro artefato é o próprio modelo binarizado, o modelo em si. Porque o modelo, o que é o modelo no final das contas, né? Na maior parte das vezes, é uma matriz, uma matriz mais, sei lá, mais algoritmos que interpretam ela. Então, o que a gente faz? A gente serializa isso para garantir que isso vai rodar em qualquer lugar. E também a gente versiona e a gente amarra. Ó, esse modelo está relacionado a esse dataset. Esse dataset que foi salvo e que foi rodado em determinado momento. Então, tudo isso tem a ver com artefatos. São vários artefatos que são gerados durante o processo de criação do modelo. Pois bem, o Engine Executor é o cara responsável, é o cara que interpreta. Tá? Então, essa camada aqui, a gente usa o Akka HTTP. O Marvin Engine Executor ele é criado em Scala. Esses componentes aqui, basicamente, são componentes online action, batch action. São componentes desenvolvidos usando o Akka Actors. Então, é uma forma bem interessante de você componentizar, mais ou menos como se fossem microserviços. Então, aqui eu estou falando que cada caixinha dessa é um microserviço, que pode ser reutilizado, que pode ser organizado de forma diferente. De forma muito simples, o código é muito enxuto. Aqui eu estou falando de tudo isso com algumas classes, 20 arquivos no máximo. São 20 classes no máximo e eu consigo resolver esse problema. Engine Action Proxy, que é o cara que faz a conexão com o código de fato do cientista de dados. O código pode ter sido desenvolvido em Python, ou em Scala, ou em Java, por exemplo. E aqui eu tenho o segredo. Pô, como é que o cara se conecta com essas outras linguagens, né? A gente usa o gRPC, que é um protocolo do Google, assim como o Thrift. É um protocolo que ele serve para trocar mensagens independente da tecnologia que o outro lado foi desenvolvido. Só que é um protocolo de baixo nível, não é um protocolo de alto nível, assim como REST e HTTP. Perdão, aqui, a garganta seca. Então, esses componentes aqui são desenvolvidos com o gRPC e é o que torna possível a interação com o código, e aí a gente chega no código do cientista de dados, o código componentizado. Tá certo? E aqui chega no usuário. Então, basicamente, o Marvin, o que ele faz? Ele carrega esses metadados e ele expõe uma série de APIs, inclusive as APIs que startam os processos de treinamento, os processos de aquisição de dados, os processos de preparação de dados, extração de métricas, e é também um cara responsável por salvar esses artefatos. E assim como salva, ele também recupera. Então, de uma certa forma, o que a gente torna, o que é possível fazer aqui? É possível a gente trazer para a máquina local, para a máquina do desenvolvedor, os artefatos que foram criados em produção, para que o cara consiga depurar de fato, independente da capacidade de processamento que ele tem. Isso é importante, porque na maior parte das vezes, a coisa mais complexa que existe é a extração, a transformação dos dados. Porque depois você simplifica, a gente trabalha com amostragem, e aí quando entra no algoritmo, você pode se ampliar e mandar para o algoritmo. Às vezes o algoritmo também é pesado, aí depende do algoritmo, mas trazer a informação é complicado. Então, por isso que a gente se conecta lá em produção, muitas vezes, porque geralmente o Big Data ele só tem um ambiente, né? Não tem vários ambientes, porque é um ambiente muito caro, é uma estrutura muito cara.
E aí a gente evita que o cara se conecte lá para fazer depuração. Ele traz a informação de forma já estruturada e com aquele toolbox, ele consegue navegar nesses artefatos e descobrir qual que é o segredo. E com isso a gente consegue agilizar o processo de depuração do modelo. Então, basicamente, esse é o pattern. Esse é o pattern que faz parte do projeto Marvin, que inclusive foi publicado, foi feito um paper publicando esse pattern. Basicamente, o que acontece? A gente dividiu, existe um pipeline batch, onde a gente consegue agendar de forma totalmente dependente cada uma dessas fases, cada uma dessas ações, que é o termo correto aqui do Marvin. Adquirir o dado e reduzir ao máximo essa informação. Então, fazer o cleaning. Eu vou trazer a informação, fazer o select, vou limar tudo que eu não quero. Isso daqui é persistido. Gera um artefato versionado. Depois eu pego essa informação, esse dataset inicial, e passo pelo processo de transformação. Porque o meu objetivo depois é jogar dentro do algoritmo, e aquele algoritmo, às vezes, a entrada dele, o input dele é uma matriz. Isso também é versionado, é gerado um dataset. Depois disso, eu chamo o meu algoritmo, que muitas vezes é 2 ou 3 linhas, porque a gente reutiliza bibliotecas. Então, às vezes, eu pego lá um scikit-learn, pega um mllib, e aí faço todo o treinamento. Todas as iterações, dependendo do modelo, e isso gera um outro artefato, que é o modelo em si, também versionado. E aí depois eu vou lá e aplico todas as minhas técnicas de métricas, de extração de métrica. Pô, qual que é a acurácia desse modelo, qual que é o film score, quais são os falsos. E dependendo do algoritmo, tem um conjunto de regras diferentes aqui para a extração de métricas. Isso também é persistido. Depois disso, a gente tem o pipeline online. Opa, perdão. Eu tenho aqui o pipeline online, onde chega a requisição, então, no caso, uma imagem ou, no caso, um produto, eu faço a preparação, que muitas vezes é uma reutilização dessa fase aqui, desse código, talvez não completamente, mas a grande parte. E aí, depois eu pego isso daqui e jogo para a predição do modelo. Aciono lá a predição e devolvo para o usuário. De forma online, de forma sincronizada. Perdão? E, por último, eu tenho o feedback, que também é online, tem uma característica de ser online, tem uma interface lá, REST, que recebe uma requisição, e salva isso e pode interferir aqui na próxima rodada do treinamento do modelo, né, ajustando os parâmetros, por exemplo, ou ajudando aqui na avaliação, né, ou usando a própria avaliação para ajustar o modelo. Então, esse é o pattern que a gente criou. O que é o pattern? É basicamente o seguinte, cara, você é cientista de dados, a sua base foi científica, você é pós-doc em física, você é o melhor cara para criar os algoritmos. Só que, para a gente conseguir colocar isso em produção, faz desse jeito aqui, ó. Divide o seu código desse jeito. E aí, depois, a gente que é de produção, a gente que é de arquitetura, a gente garante que o troço vai rodar. É claro que, para fazer um negócio online, tem que ter performance. E aí, é claro que isso fica implícito no trabalho desse camarada. Esse daqui é o walkthrough. Vamos olhar mais para dentro do produto. Então, como é que isso funciona na prática? Então, basicamente, o camarada ele vai lá, ele usa o Marvin. Dentro do Marvin eu tenho um notebook integrado. Ele cria lá um projeto de engine. Ele faz a exploração do dado. Ele chega nas conclusões, determina quais são os algoritmos. Fase de exploração. Depois, ele tem uma fase de desenvolvimento, onde ele faz um refactory para jogar cada trecho de código na sua determinada ação. E aí, depois disso, a gente tem aqui algumas ferramentas que facilitam o deploy, onde a gente cria engine e sobe o engine executor num determinado servidor. Então, depois a gente vai fazer um workshop aqui mostrando na prática. E vocês vão ver que são linhas de comando. Depois da exploração, ele faz lá 2 ou 3 linhas de comando e aquele troço está em produção. Com toda aquela qualidade que a gente falou e todas aquelas abstrações.
Basicamente, esses são os features gerais do produto. Então, hoje é um produto open source, a gente tem a primeira versão, é uma versão muito inicial, a gente nem tagueou ainda, não criou nem a primeira tag, que vai ser a 0.0.1, né? Então, só que a gente já está entregando com tudo isso. Então, basicamente, a gente tem uma interface REST para todas as fases, para todas aquelas caixinhas que eu falei. Então, isso significa o quê? Que você tem health check, que você consegue chamar, agendar via REST, né? Então, é muito fácil criar um agendamento usando, por exemplo, uma ferramenta como o Rundeck ou outra de agendamento, é muito simples. E também fazer a comunicação com outros sistemas. A gente também, como eu mostrei, a gente também consegue versionar tanto o experimento, que seria o notebook ele já faz parte do projeto, então ele é versionado de forma completamente natural. O cientista de dados ele não precisa querer, ele simplesmente faz, ele não sabe o que está sendo feito de fato. Mentira, o cara sabe, claro, mas eu estou aqui só brincando. Tanto o experimento como os artefatos, tudo isso versionado, controlado. Fora isso, a gente tem a geração do projeto, o scaffold, né, a geração do scaffold do projeto, que é onde a gente aumenta na verdade, diminui o tempo do kickoff do projeto. Então, o cara não precisa, vou criar aqui meu workspace, não sei o que, não. O cara roda um comando e, pum, ele está no padrão da companhia. Ele está no padrão que quem suporta as tecnologias, as interfaces REST de predição daquela companhia conhece. Ele está no padrão. Então, é muito simples dar manutenção e chegar no problema. A gente também tem alguns utilitários aqui de samplear e importar dados do cluster. Então, imagina o seguinte. O cara ele quer trabalhar com uma tabela lá que está no Hive. E, em vez dele se plugar no Hive de produção, ele pode trazer esses dados, seguindo a mesma estrutura, para o ambiente local, de forma muito simples. Então, aqui eu estou falando de um comando, Hive Data Import, e acabou. A gente recria toda a estrutura, sampleia os dados e traz local. O cara levanta o notebook e ele tá no jogo, ele já começa a explorar, de forma muito simples. Fora isso, a gente também tem aqui um framework completo de testes, que cobre desde teste funcional, desde teste unitário, funcional, e tem esse cara aqui, que é o dry run. O que é o dry run? O dry run é a garantia da qualidade do trabalho que esse cara fez. Ele consegue rodar e simular como a gente faz em produção. Ele roda todas as fases. E com isso a gente consegue averiguar se todas as interfaces, se todo o pattern foi seguido. E aí com isso a gente garante que a gente consegue colocar no ar. Então seria o grande finale. E no dry run tem uma coisa bem legal também. O cara passa lá um traço profile e ele consegue fazer o profile de toda a aplicação. Tá? E aqui tem mais outras coisas, depois a gente vai mostrar, tá bom, pessoal? Tô meio atrasado aqui. O Lucas vai falar sobre o case. Bom, só para avisar, o workshop na verdade não é aqui, ele vai ser no salão do lado, a 1h15, né? E aí a gente vai mostrar na prática isso aqui funcionando. Vou falar do case rapidão aqui. Então esse case, como o Taka falou, o projeto Open Source, ele está numa fase embrionária ainda, só que ele já agrega valor. A gente já usa ele dentro da B2W em produção. Aí eu vou mostrar um dos cases que está usando. Então a gente, por exemplo, a gente tem alguns modelos já, o que eu vou mostrar é um modelo de análise de risco. Então o algoritmo é um X-Gradient Boost em Python. O dataset para treinamento tem cerca de 1 milhão de pedidos. O tempo de training pipeline leva 15 minutos. Esse modelo aí, ele roda em Spark. Então, como o Taka mostrou, o Marvin ele se integra com o Spark. Então, o cientista de dados que desenvolveu esse modelo, ele sabia data frames, ele manjava tipo, das libs do Spark, mas ele não precisou saber instalar um Spark, ele não precisou saber montar contexto de Spark. Então, o cara só precisa conhecer das bibliotecas. As predições do modelo em 15 milissegundos e a gente fez um teste de carga com esse modelo, a gente conseguiu chegar em uma máquina a 100 requisições por segundo com esse tempo de resposta de 15 milissegundos. Isso, claro, num deploy de produção você pode escalar, coloca um balancer na frente e escala, né, várias instâncias.
Com outros modelos, a gente já chegou a atingir até 500 requests por segundo. A gente tem uma engine de exemplo no nosso GitHub, que é uma engine que roda um modelo de um SVM de classificação no dataset do Iris. E nesse modelo aí, a gente fez o teste de carga a 500 requests por segundo. E aqui a gente pegou só algumas frases que a gente fez, estilo uma entrevista com o time que desenvolveu depois que a gente, para ver se realmente o Marvin estava sendo útil para eles e pegar uma análise meio qualitativa assim do que eles acharam de usar a ferramenta. Então, um dos pontos que o pessoal achou legal é que a integração do Jupyter com o Spark é bem útil durante a fase de prototipagem. Esse utilitário de importação de dados que o Taka falou, ele acelera o processo de coleta e sampleamento dos dados. Então, isso é bem importante porque a gente teve esse problema na B2W, assim, de todos os desenvolvedores estavam usando o cluster de produção, por exemplo. O cara durante o desenvolvimento estava concorrendo com um job de produção lá e a gente tem recursos finitos, né? Então, esse utilitário ele ajuda o cara a trabalhar só na máquina dele. É uma linha de comando, ele só especifica qual é a tabela que ele quer e tal, e qual é o banco que ele quer conectar, e a gente traz o dado já sampleado para ele trabalhar na máquina dele. Por que sampleado? Porque Big Data não vai caber na máquina do cara. Foi mais fácil fazer feature engineering, seleção de atributos e a escolha do modelo usando o pattern DASF. E nós automatizamos o processo de treinamento e deploy sem ter um DevOps ou um DataOps no time. Importante citar que esse modelo DASF, esse pattern que a gente fez, na verdade é a evolução do DAISY, que é um design pattern que o pessoal do Predict.io, que é uma outra plataforma de machine learning, eles criaram, só que a gente fez uma revisão, mudou um pouquinho e colocou uma camada a mais. A gente tentou usar o Predict.io lá dentro da B2W uma época, a gente fez um projeto inclusive com ele, só que um dos problemas que a gente encontrou é que ele é implementado em uma linguagem só, é Scala. E as engines que você cria lá dentro, elas têm que ser em Scala. E os nossos cientistas de dados, eles não tinham um background de Scala, e os caras não iam aprender Scala para poder usar uma ferramenta. Então, esse foi um dos motivadores da gente criar o Marvin, porque a gente já fez ele agnóstico à linguagem, para a gente ter essa flexibilidade. E aí, falar um pouquinho do roadmap para a gente fechar. São coisas que a gente quer fazer no produto, tem issues lá no GitHub, quem quiser vir contribuir vai ser bem-vindo. A gente tem um módulo de admin, que na verdade já tem uma versão inicial dele no GitHub, mas a gente precisa continuar trabalhando e acabar ele. Basicamente, o admin é a gente ter uma interface única, onde o cara consiga apresentar várias engines e fazer um gerenciamento. Então, aqui é para o administrador mesmo da companhia gerenciar as engines de machine learning, quais são os modelos, qual o modelo que está deployado, qual o modelo que está sendo servindo. Quero fazer um rollback para o modelo da semana passada, porque o modelo dessa semana não está funcionando. Então, tudo isso vai ser feito numa interface que é o admin. A toolbox a gente quer, porque a gente tem a toolbox hoje em Python, então a gente quer adicionar suporte para Java, suporte para ter uma toolbox em Scala também. O servidor de feedback é algo também que está no nosso backlog, a gente ainda não desenvolveu ele, é o conceito que a gente tem por enquanto. Ter uma integração com persistência e com S3, porque hoje a gente suporta HDFS. Provisionamento e deploy remoto no Azure, AWS e Google Cloud. Né? Inclusive, essa da AWS já tem um pull request lá, acho que está legal, o Bruno fez ali. Ter um kernel de notebook customizado, então, basicamente, o que a gente quer fazer aqui, porque hoje aquele processinho de refactoring ali que o Taka explicou, ele é manual, né? O cara está no notebook dele, ele vai lá e começa a copiar e colar o código para dentro do esqueletinho do Marvin, que é o nosso padrão. A gente quer ter uma kernel de, sei lá, no Jupyter, onde o cara consiga clicar no botão e já, transforma na engine do Marvin. Então, ele, inicia notebook, já está com as fasezinhas do Marvin ali quebradinhas, ele vai programando ali dentro e já sai com o negócio pronto. Automatizar Feature Engineering, a gente quer começar a se integrar com bibliotecas de Feature Engineering. Suporte para fazer tuning de hyperparameters. E o último ali é o Machine Learning para não Data Science, que é meio estranho, mas na prática o que isso quer dizer é a gente quer ter uma interface cada vez mais amigável para chegar no nível de um estilo, sei lá, daqui a pouco uma Amazon ML, alguma coisa assim, onde o cara não precisa programar de fato, né? Ele só vai e usa os modelos, conecta com o dado que está aqui,
faz a preparação usa tal modelo, enfim, tudo visual. Hoje o Marvin ainda é para programadores, mas não muito experientes, né? É isso que ele facilita. E é isso, pessoal. Tá aqui o nosso GitHub. Quem quiser usar, já está usável, tem README lá ajudando como instalar e tal. Quem quiser contribuir também, é muito bem-vindo. Tem o nosso Google Groups aqui, quem quiser participar da comunidade, é só se inscrever nessa lista que a gente vai estar publicando sempre as novidades lá. É isso. Pessoal, os dois tomaram um pouquinho a mais o tempo, então pedirei vocês fazer uma ou duas perguntas só. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Queria saber sobre esse Single Source of Truth. Que tipo de banco de dados vocês escolheram? Se é SQL, não é SQL ou o TextPlain? Tá. Assim, as aplicações, a maioria delas usa banco não SQL, algumas usam SQL ainda, mas a plataforma de Big Data, que é onde tem o Single Source of Truth, é um banco de dados que a gente tem hoje, que é um Hive, que roda em cima do HDFS. A gente tem algumas engines para fazer consulta ali, Impala, Presto, mas na prática é um Hive, e não SQL. Obrigado. Nada. E com relação ao Marvin, ele pode ser deployado in-house? Sim. Ele, na verdade, hoje o modo padrão dele é você baixar o código e deployar em house mesmo. Pessoal, quem tiver mais perguntas, depois pode procurar os dois lá. A gente vai estar na salinha do lado aqui. Vocês conseguem calcular qual que é o retorno de cada um desses modelos que vocês criam para a empresa? Você diz o retorno, por exemplo, financeiro, alguma coisa assim, isso? Sim, mas isso normalmente é feito mais pela área de negócio. E tem o Thiago ali que faz isso normalmente. Só para dar um exemplo, a gente tem um modelo de precificação dinâmica lá, que a gente faz para conseguir gerar o preço automático dos produtos. A gente usa Machine Learning, que é um modelo no Marvin, para fazer previsão da demanda. E fala aí o número, Thiago. Fala o número aí. Só um minutinho, deixa eu te dar um microfone. Normalmente, qualquer projeto assim grande, primeiro, ele leva algum tempo, então a gente está aí falando de 6 a 12 meses, e demanda um investimento alto. Então, o que a gente tem e pode falar público a gente consegue um payback normalmente em menos de 12 meses, o que para qualquer grande investimento é absurdo. Então, sem dúvida alguma, a gente tem os números, não são muito públicos, né, por se tratar de uma informação sensível, mas o que dá para, com certeza, afirmar para vocês é que todos os projetos que a gente desenvolveu nos últimos 4 anos, e aí são grandes projetos, buy box, pricing, forecast, otimização de investimento, a gente conseguiu bater payback normalmente entre o 10º e o 11º mês. Muito obrigado, pessoal. Quem tiver mais perguntas, por favor, para os dois do Coffee Break. Muito obrigado.